Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje vamos trabalhar a caixa de trabalho de Jorge Visca. Eu sou Jossandra Barbosa, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial, com ênfase em docência superior, psicanalista em formação. Seja bem-vindo a esta videoaula. Nós teremos uma duração de 1 hora discutindo o que é a caixa de trabalho e como utilizá-la na intervenção psicopedagógica. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, à nossa sala de aulas no site Eventiales. Você, aluno, pode participar ativamente no nosso chat, pode deixar mensagem, perguntas. Lembrando que para fazer pergunta, você precisa colocar a hashtag, que é o jogo da velha, e digitar a sua pergunta, porque aí vai aparecer para mim num local separado e eu consigo ver as perguntas. As perguntas devem ser referentes à aula. Como hoje vamos trabalhar a intervenção psicopedagógica dentro da caixa, como se trabalha isso na caixa de trabalho, então as perguntas devem ser relacionadas ao tema. Tá? Os nossos alunos do site Eventiales, este curso não tem direito a certificado. Ele é um curso de explanação, de experiência, de troca de experiência. Lembrando que os alunos podem assistir essa aula quantas vezes quiserem, basta acessar o link da aula, pois a aula fica gravada. Os alunos que estão chegando posteriormente à aula gravada, sejam bem-vindos. Então, dentro da minha tela, eu consigo ver os participantes, consigo ver também o chat, vocês podem conversar entre vocês, podem dizer como está o som, como está o áudio, como está a imagem, tá? Vocês podem estar interagindo, participando do nosso curso. Este curso, ele tem o objetivo de estar capacitando os profissionais que trabalham na área da psicopedagogia. Entretanto, a caixa de trabalho ela pode ser utilizada por outros profissionais de psicoterapia, como a psicanálise, a psicologia, mas também profissionais da pedagogia, professores de sala de AE, porque ele é um instrumento de criatividade, de criação entre um sujeito e um sujeito que intermedia esse conhecimento. Então, desta forma, não é um recurso exclusivo da psicopedagogia. Então, nós estamos dentro de uma das atividades da caixa de trabalho, é que você pode estar usando a caixa de trabalho não só em momentos de intervenção, mas você pode utilizar também no momento de avaliação. A gente vai ver neste curso que você, dentro da avaliação psicopedagógica, a gente tem uma sequência de atividades. A caixa de trabalho, ela pode substituir toda aquela sequência. Nós vamos ver neste curso também qual é a diferença entre a caixa de trabalho e as caixas que a gente chama de caixa lúdica, a caixa de areia, né? Que é um outro tipo de caixa. Então, são 3 tipos de caixa que a gente usa em psicoterapias. Também a gente vai estar vendo o passo a passo de como estar utilizando isso na sua prática. Com quem usar, quando usar e como usar. Tá? Vamos fazer uma reflexão também do que utilizar com dificuldade de aprendizagem, então o que nós chamaríamos de dificuldade de aprendizagem. Lembrando que essa técnica é uma técnica organizada pelo Jorge Visca na década de 90, trabalhada com seus grupos operativos, principalmente na década em toda a década de 90, né, e parte dos anos 2000, trabalhado com grupos que sobre a região sul do país. Então, a gente vai ter como fonte bibliográfica desse curso este livro, Intervenções Psicopedagógicas no Espaço da Clínica. Ele é organizado pela Lara Monte Serra, mas ele é escrito por outros colaboradores também, tá? E esse material, esse livro, tá? Da editora, deixa eu ver se eu consigo chegar pertinho, da IBEX, tá? Olha aí, editora, nome do livro, Intervenções Psicopedagógicas no Espaço da Clínica, tá? Esse é o livro, um dos únicos livros que eu encontrei que fala sobre a caixa de trabalho. Tem também no livro da Psicopedagogia Clínica do Jorge Visca, mas tem pouquíssimos artigos, pouquíssimo material que trabalham essa temática.
Então, eu tive pesquisando, buscando, mas não encontramos muito. Nesse artigo, nesse livro, na página 24, a gente vai encontrar, olha, a gente vai encontrar um artigo chamado Caixa de Trabalho, se eu consigo centralizar para vocês verem, Caixa de Trabalho. Nesse artigo, a autora, tá? Ela vai aí mostrar o que vai ser essa caixa de trabalho, tá? É da Simone, é um artigo da Simone. Então, é um artigo bem colocado, ela vai mostrar como é que funciona, como é que é. É uma experiência dela, é um relato de experiência dela. Como é que, ao longo de sua prática psicopedagógica, ela utilizou, até porque todo esse grupo que estudou esse livro estudou diretamente com o Jorge Pisca. Então, é um grupo aí produto das orientações dele, com supervisão dele. Tá? Então, elas têm outros livros, têm outros materiais e mostram muito isso, como é que elas trabalharam. Então, como elas trabalharam desde a orientação de Jorge Pisca, e elas trabalharam com vínculo, e que é a teoria de vínculo de Pichon, né? Então, o livro também vem muito falando sobre isso, sobre a teoria de vínculo do terapeuta trabalhar o vínculo com o aprendente. Então, a gente está utilizando essa fonte bibliográfica. Muitas pessoas, quando eu falo de caixa de trabalho, elas dizem assim, eu nunca ouvi falar, é a mesma caixa lúdica, onde é que tem isso, né? Como é que se trabalha com essa caixa, tá? Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é com quem é que eu vou trabalhar essa caixa? Tá? Então, o psicopedagogo, quando este curso ele é voltado para o psicopedagogo, eu vou falar mais diretamente do psicopedagogo. Mas, como eu disse, ele não necessariamente, eu sou professor de AE, eu posso utilizar essa técnica? Pode. Né? Sou psicólogo, posso usar, sou fono, qualquer psicoterapeuta pode utilizar. Você vai utilizar com quem? Você vai utilizar com pessoas com dificuldade de aprendizagem, tá? Lembrando, tá, a todos os nossos participantes que você pode estar fazendo perguntas, interagindo. A gente já viu que Renata já chegou, Nadir também já chegou. Então, nós temos muitos alunos inscritos nessa aula, nem todos podem participar online, tá? Boa noite a todos que já estão presentes. Então, continuando a nossa reflexão. A psicopedagogia, ela atua em diversos ambientes. Então, você pode utilizar com pessoas com dificuldade de aprendizagem em escolas, em espaços clínicos, em espaços assistenciais. Recebo muitas perguntas, principalmente de quem é da área assistencial. O que eu chamo de área assistencial? É uma área institucional da psicopedagogia onde os psicopedagogos estão sendo inseridos, que são os ambientes de assistência do governo, que são os NAICAS, os CRAS, tá? Que são ambientes aí multidisciplinares que trabalham com pessoas em situação de risco, pessoas em situação, ou seja, de álcool, droga, situação de rua, situação de abandono, ou outras situações, ou outros núcleos também. O sistema governamental está criando ambientes que as pessoas de escola são mandadas para esses centros de apoio. Então, esses ambientes nós chamamos de ambientes institucionais assistencialistas, porque eles têm essa visão assistencial, multidisciplinar. Então, o psicopedagogo também pode trabalhar essa técnica neste ambiente. Dentro desses ambientes, todos vão ter aí pessoas com dificuldade de aprendizagem. Pessoas com dificuldade de aprendizagem não é só criança, né? É adulto, é o adolescente, é a pessoa da terceira idade, qualquer pessoa dentro desse ambiente que o psicopedagogo trabalha. Como ele é uma caixa, ele pode, dependendo desse ambiente, se eu trabalho num ambiente onde eu posso ter uma caixa por pessoa, então eu trabalho com uma caixa por pessoa. Se eu trabalho num ambiente onde eu não tenho como guardar eu trabalho num ambiente que são muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas, então não posso dar uma caixa para todo mundo. Então, eu tenho duas opções. Eu posso selecionar aqueles sujeitos que eu vou trabalhar com a caixa de trabalho, ou seja, aqueles sujeitos que não interagem de outra forma, ou que eu não consegui com outros métodos, eu posso tentar o método da caixa de trabalho. Ou eu posso também trabalhar a caixa de trabalho de forma coletiva, a caixa do grupo.
Se eu trabalho se eu trabalho com um grupo de pessoas e a psicoterapia acontece onde? No grupo de mais pessoas, então posso utilizar a caixa do grupo, a caixa daquele horário, né? Então, eu tenho aquele grupo da terça-feira, ou o grupo da minha quinta-feira. Então, isso depende muito da dinâmica que acontece de organização do funcionamento do estabelecimento que você trabalha. No caso do psicopedagogo que trabalha nas escolas, isso vai depender se ele tem esse espaço de guardar essa quantidade de caixa. Quando a gente fala a caixa de trabalho, é literalmente uma caixa, tá? Então, você vai trabalhar com qualquer indivíduo, com qualquer idade, em qualquer ambiente. O único ambiente que a gente percebe que a caixa de trabalho não consegue muito ser trabalhada de forma individual seria o ambiente hospitalar. Mas se o psicopedagogo tem dentro do ambiente hospitalar a parte ambulatorial, e nessa parte ambulatorial ele tem um armário onde ele possa guardar essas caixas, ele consegue sim trabalhar com a caixa de trabalho para cada um ali dos seus aprendentes. Se ele trabalha numa brinquedoteca, tem um espaço e lá tem como montar a caixa coletiva, é mais, até porque dentro do ambiente hospitalar é muito estável a quantidade de pessoas que trabalham naquele, que convivem, que estão internadas, o fluxo é muito grande, se modifica também a quantidade de pessoas. Então, é ideal que se trabalhe aí com uma caixa de trabalho coletiva, em grupos. Enfim, qualquer ambiente você tem como adaptar, você tem como adaptar até numa empresa. Você trabalha com psicopedagogia empresarial, você quer trabalhar a coletividade, você monta a caixa de trabalho daquele grupo, tá? Que você vai trabalhar dentro daquele outro espaço, dentro de um momento com aquelas pessoas. Se a gente pensar o que são as dificuldades de aprendizagem, a gente vai ter um contexto bem amplo, porque dificuldade é tudo aquilo que impede o ser humano de fazer algo corretamente. No sentido da aprendizagem, é aquilo que está impedindo o momento sujeito de aprender alguma coisa. Seja a leitura, a escrita, seja o raciocínio, a interpretação. Então, como as pessoas chegam ao atendimento psicopedagógico é muito variado. As dificuldades que chegam sendo relatadas são muito grandes. Quando nós falamos em transtorno, nós estamos remetendo a processos maiores, a causas maiores. Pessoas que não têm só dificuldade, elas têm um problema maior, um transtorno, ou um transtorno neurológico, um transtorno fonético, neurobiológico, né? Ou ele vai ter uma síndrome ou uma deficiência, tá? Então, vai aí dificultando, fazendo com que as dificuldades se tornem maiores. São essas pessoas que geralmente buscam um atendimento psicopedagógico. Claro que o atendimento psicopedagógico ele não é só curativo, né? Ele também é o tratamento preventivo. Eu posso fazer uma caixa de trabalho preventiva, trabalhando preventivamente com qualquer aprendente ali naquela minha situação que eu esteja atuando como psicopedagogo. Mas, se eu estou atuando, vamos dar o exemplo do espaço clínico, né? Que é o consultório, o espaço psicopedagógico, um núcleo de atendimento, nós chamamos de muitos nomes, tá? Que nós chamamos, que são, caracterizamos como espaços clínicos, né? O que é clínico? O que é clinicar? Tá? É olhar mais de perto. É isso que é o sentido da palavra clínico, é o olhar para o outro mais de perto. Então, no espaço clínico, eu tenho um terapeuta olhando para um aprendente mais de perto, diferente de um ambiente maior, de um ambiente institucional, onde você olha muito mais para todo o ambiente do que para os sujeitos em si, de um por um. Então, no ambiente clínico, você tem um olhar mais focado, mais direcionado, mais concentrado em um sujeito. Tá? Então, você, repetindo, nós já falamos, você tem uma caixa que pode ser trabalhada dentro de qualquer ambiente de trabalho do psicopedagogo,
junto com qualquer aprendente, em qualquer idade, em qualquer nível de dificuldade de aprendizagem. Ok? Então, o que vem ser essa caixa? O que é a caixa de trabalho? É uma caixa. Como eu gosto muito de trabalhar com caixas plásticas, eu uso a caixa plástica. Mas você pode fazer uma caixa de madeira, uma caixa de papelão decorada, ou decorar junto com o aprendente. Você pode fazer uma caixa de MDF, né? De artesanato, feita com material reciclável. A caixa em si, ela pode ter alguma variedade. Quem vai escolher o formato, o modelo, o tipo. Eu trouxe um modelo, que eu trouxe um estudo de caso para a gente mostrar como eu faço isso na prática. Tá? O modelo que eu trouxe é uma caixa de plásticas. Ó, é essa, é uma caixa. Não é muito pequena. Porque como o processo de intervenção desse aprendente, ele é um processo longo, né? Um contrato de 1 ano. Então, e eu escolhi trabalhar com ele com a caixa de trabalho. Então, a caixa, eu quero que ela caiba coisas durante 1 ano. Então, ela começa uma caixa vazia, tá? E essa construção da caixa de trabalho é algo junto, é algo com o aprendente, tá? Então, a gente vai ver como transforma isso. Mas primeiro vamos entender qual é a diferença entre a caixa lúdica, a caixa de areia e a caixa de trabalho, ok? Caixa lúdica é uma caixa pronta com materiais dentro. Caixa lúdica, na psicopedagogia, na psicologia e na psicanálise, ela é trabalhada como processo terapêutico dentro da psicanálise e da psicopedagogia. Ela é um objeto de transferência, um objeto de vínculo, de fortalecimento de vínculo entre o terapeuta e o sujeito. Então, é colocado dentro dessa caixa brinquedos de vários tipos, alguns materiais pedagógicos, porque o foco da caixa lúdica não é trabalhar o pedagógico, não é mostrar logo que a pessoa sabe de aprendizagem, mas sim trabalhar primeiro as relações afetivas. Eu sempre indico e coloco nas minhas orientações e na minha prática, eu sempre começo com o lúdico. Não importa qual seja a idade, né? Então, eu sempre começo com o lúdico, seja com a caixa lúdica, dependendo da idade, porque a caixa lúdica a gente utiliza ela aí dos 4 anos até os 11 anos, depois ela não é mais interessante, porque o pré-adolescente, a não ser que você adapte com tecnologia, com jogos do estilo que ele gosta, que hoje são os mini-grafts, né? E jogos do nível dos pré-adolescentes. E o adolescente, você não vai trabalhar a caixa lúdica em si, você trabalha o lúdico em vários sentidos. Você vai estar começando com um jogo, com algo nesse sentido. Então, a caixa lúdica é uma caixa pronta. É uma caixa que você entrega ao sujeito, ela pronta. E aí ela vai ter brinquedos que nós chamamos de estruturados, e não para estruturar. Os brinquedos já estão prontos dentro dela. Né? Você vai ter material de casinha, boneco, carrinhos, aviões, você vai diversificando o que vai colocar. Não pode ser brinquedos também muito pesados, uma caixa muito grande, com muitas opções, ou brinquedos muito tecnológicos. Não, a caixa lúdica é uma caixa simples, tá? Como o nome é lúdico, ela pode estar enfeitada, ela pode ter uma proposta. Muita gente faz, algumas pessoas fazem ela de papelão, eu faço ela plástica e decoro, né? Porque como a gente vive num mundo assim, com muitas rinites, com muitas alergias, os ambientes, quando você faz ela de papelão, ela rasga, você tem que estar refazendo. E o material plástico não, fica mais fácil a gente estar refazendo isso, a gente estar redecorando, é mais prático, hoje tem adesivos, ou você trabalha com EVA, fica tudo mais bonitinho, tá? Mas
A proposta da caixa lúdica é que seja um material concreto que você coloca dentro dessa caixa, bola, quebra-cabeças, pode botar material de EVA, pode botar números, letras, é tudo misturado. Brinquedo de menina, brinquedo educativo e brinquedos de meninas, né? Você bota tudo misturado. Você vai entregar à criança, ou no caso, né, que a caixa lúdica é para trabalhar com criança, e você vai propor que ela brinque. A caixa lúdica é para a criança brincar mesmo. E o terapeuta vai observar e vai brincar com ele. Então, é um momento de brincar. A caixa de areia, ela também é um momento de brincar, mas ele não é um material totalmente pronto, como a caixa lúdica é um material pronto, a criança só vai brincar, né? Ela vai ali construir uma brincadeira daquela caixa lúdica. Lembrando que você pode botar a família terapêutica, né? É super importante você estar botando aí, porque você já vai trabalhando, como a caixa lúdica é um dos primeiros instrumentos de avaliação, já é um momento para você estar ali avaliando vários aspectos da pessoa que você está investigando. A caixa de areia também pode ser utilizada como instrumento de avaliação. É uma caixa, mais ou menos 50 centímetros, com uns 20 centímetros, né, de largura, e você bota areia tratada, ou aquelas areias que a gente compra, né, que vem colorida, areia colorida. Não pode ser uma areia qualquer, porque a criança vai pegar, senão ela pode ter alergia, ela pode ter alguma outra coisa, tá? Então, a caixa de areia, ela é chamada, é uma técnica do início do século passado, que foi transformada, traga para o Brasil, e hoje está bem, vejo muita gente utilizando, sem cursos, e não indico. Você tem que ler os livros, também fazer cursos, tem hoje tem psicopedagogos que já ministram um curso específico de caixa de areia, tem psicólogos também, mas é importante entender que a caixa de areia é uma técnica psicanalítica, né? Além de uma técnica de fortalecimento de vínculo, dessa construção do vincular, ela é uma técnica que você quer observar também o comportamento, você quer entender o intrapsíquico dessa pessoa, o que se passa no subconsciente dessa pessoa. Então, você vai colocar dentro dessa caixa de areia, você vai dar uma gama de opções de miniatura para essa pessoa construir a sua caixa. Nessa construção coletiva, que seja individual, ou seja com um grupo de pessoas, ou coletivo, você e o aprendente construindo, ele construindo só, né? Depende como o psicopedagogo vai estar colocando isso. Então, o que acontece? Essa caixa de areia, ela vai te dar aí uma abertura de você vai observar, né? Os gestos, como brinca, como a linguagem, como essa postura, as modalidades de aprendizagem dessa pessoa. Então, são diversos aspectos que você também observa na caixa lúdica. A caixa de trabalho, ela é diferente dessas duas caixas, porque ela é uma caixa qualquer, e ela é uma caixa que começa vazia, né? Você tem até a proposta de você montar esta caixa, decorar com um aprendente. Olha, tem uma caixa e com os meus aprendentes eu faço isso. Eu tenho, assim, boto 2, 3 opções de caixa. Qual que você escolhe? Olha, vamos trabalhar com uma caixa. Dentro dessa caixa a gente vai construir várias coisas legais para colocar dentro. Qual que você quer, né? Eu quero essa, então pronto. A partir daquele momento, aquela caixa vai ser um depositante, um depósito de você estar colocando informações sobre aquele aprendente. Então, nós sabemos que tem aprendentes que são muito resistentes à terapia, né? Não querem brincar com nada. Tem pessoas que você bota a caixa lúdica que ela não olha, ela não abre. Tem criança que não tem interesse nenhum de brincar com aquilo dali. Então, tendo a caixa de trabalho também é uma opção a mais para você estar trabalhando com essas pessoas, tá bom? Então, a diferença é essa. Caixa
lúdica é uma caixa com material estruturado. Já vi gente fazendo caixa lúdica errado. Já vi relato de pessoas botando material de sucata, material de outras coisas. Não é a proposta da caixa lúdica, tá? Caixa lúdica é material estruturado para análise psicológica, comportamental e também de fortalecimento de vínculo. A caixa de areia, uma caixa com areia e miniaturas, para que o sujeito forme ali uma cena e dessa cena se avalie o que ele está querendo aí, seu subconsciente está falando. A caixa de trabalho é uma caixa vazia, é uma caixa que você vai construir durante um processo. A caixa lúdica você vai usar uma vez. Caixa de areia você vai usar aí 2 no máximo, dependendo da sua proposta, como você trabalha. A caixa de trabalho, não. Você pode usar ela 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende da quantidade de tempo que você tem com aquele aprendente, tá? Então, como usar essa caixa de trabalho? Durante as avaliações. Então, vamos falar de avaliação psicopedagógica, que é o processo de diagnóstico. O que é o diagnóstico psicopedagógico? É a investigação, é o caminho de investigação das dificuldades de aprendizagem. Para daí você entender como essa pessoa pensa, como é a sua memória, como é a sua concentração, qual é o seu nível de leitura, seu nível de conhecimento matemático, a sua lateralidade, seus conhecimentos de noções de lógica, de raciocínio. Então, tudo isso aí é um processo da avaliação psicopedagógica. A caixa de trabalho, você pode fazer tudo isso, tá? Então, geralmente a gente... eu uso provas operativas, eu uso provas projetivas, eu uso a caixa lúdica. Então, se eu não tenho nada disso para me trabalhar dentro do ambiente, eu posso fazer todas essas provas, todas essas investigações, utilizando coisas que tem naquele ambiente, de brinquedos soltos, de material. A criança pode trazer de casa, coisas que ela gosta. Você pode propor atividades ali naquele momento e você vai colocar dentro dessa caixa. Essa é a proposta da caixa. É que ela não é um material pronto. Ela não é uma caixa pronta. Ela é uma caixa vazia que você vai, à medida que o tratamento, os atendimentos, o acompanhamento vai se dando, ela vai se formando. Então, se você quer avaliar como ela lê, pede ela para escolher um livro, aí bota uma variedade de livro, aquele livro, pois olha, esse livro vai ser o que a gente vai ler. Então, naquela sessão, lê um pouquinho, quando termina, interpreta, vê a dificuldade da pessoa. Vamos guardar dentro da sua caixa, para que na próxima sessão a gente vai trabalhar o mesmo livro. Pronto, aquele livro é daquele cliente, é daquele aprendente. Quando o aprendente vem novamente na próxima sessão, você pega a caixa, pede para ele ver o que dentro da caixa. Tem aquele livrinho, vamos ler mais um pouquinho? E aí, o que você gostou desse livro? Então, vai construir. Hoje vamos trabalhar outra coisa, hoje a gente vai trabalhar um desenho, hoje a gente vai trabalhar um brinquedo. Vamos escolher qual é o brinquedo que você gostou aqui. E esse brinquedo vai para dentro da caixa. Vai se construindo dentro dessa caixa. Tudo aquilo que o aprendente faz. Aquilo que ele desenha, aquilo que ele vai construindo. Ele pode trazer algo de casa, ele pode trazer algo da escola, algo que ele gostou, algo que ele comprou, algo que ele... Qualquer coisa. Quando a gente diz qualquer coisa, é qualquer coisa. A criança gostou de um botão em casa. Geralmente eles chamam a gente de tia, né? Ou tia ou doutora. Nos espaços clínicos existe muito isso. Mas principalmente nos outros ambientes, eles geralmente chamam de tia. Então, tia, eu trouxe, eu achei bonita essa figurinha. Nesse livro, quando vocês forem ler esse material, ela vai mostrando os estudos de caso e ela vai narrando isso, né? Ela traz 3 estudos de caso. Então, cada caso ela vai dizendo, né? É uma tampinha, o que se foi formando.
Isso depende muito da proposta, do lugar que você trabalha. Trabalhar com culinária, ela cita um exemplo de um livro de receita, de gibis, né? Então, de algo pronto que o cliente já traz, ou de algo que você vai montando ali. Vamos montar uma historinha com recortes, tá? E aí, nessa atividade, que não é aquela sequência que a gente aprende no nosso portfólio de psicopedagogia. Primeira sessão faço isso, segunda sessão faço aquilo, terceira teste esse, quarto teste aquele. Não. É uma forma de avaliação mais solta, de uma forma de mais vínculo, porque você tem para cada pessoa, você precisa estar ali entendendo, conhecendo, e eu acho muito interessante o psicopedagogo que sabe administrar essa caixa de trabalho, que sabe trabalhar com essa técnica, porque você pode se desprender. Eu vejo muito nos psicopedagogos uma necessidade de comprar teste, comprar material, de comprar o que eu vou comprar para utilizar. Dentro da caixa dessa técnica, da caixa de trabalho, você compra uma caixa plástica. Só isso. Né? E na medida que você vai construindo, cada atendimento é uma construção de uma folha de papel, do que ele vai desenhar, do que ele vai escrever, do que ele vai recortar, do que ele vai colar. Tudo isso aí você vai construindo, né? Algo barato, algo simples e algo muito rico. A gente não precisa de coisas muito caras, de elementos muito caros, de jogos muito caros, ou de testes caríssimos, para a gente aplicar técnicas simples, para entender o funcionamento cerebral dessa pessoa, o comportamento dela, as reações dela diante do aprendizado. Então, isso vai muito da habilidade do psicopedagogo de compreender essas coisas, tá? E dentro da intervenção, o que eu faria dentro da intervenção? Eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho dentro da intervenção. Bem, essa caixa, ela é de um menino, ele tem 8 anos, tá? Então, olha aqui, já mostrei para vocês. Qual é a proposta de se trabalhar com ele, né? A queixa é falta de concentração, dificuldade de relacionamento, dificuldade de memória, dificuldade de se concentrar nas provas, trocava muito de escola, tinha dificuldade de se manter na escola, vivia na secretaria, na coordenação, as pessoas até achavam que ele tinha sinais de TEA, porque ele se comunicava mais com os adultos do que com as crianças. Então, o que a gente foi fazendo? Durante o processo de avaliação, a gente percebeu que ele não é uma criança, nem tem sinais autistas, né? Não são apenas comportamentos ali reforçados negativamente, que ele foi construindo, que ele foi percebendo que se ele tivesse aquele comportamento, ele ia ter aquela resposta. Então, quando esses comportamentos foram anulados, quando ele não foi mais reforçado positivamente, anula-se aquele comportamento, automaticamente a criança vai dar uma resposta diferente, ela vai mudando. Tá? Então, dentro das sessões psicopedagógicas, eu estou construindo a caixa Deixa Aprendente, nós estamos construindo juntos. Então, o que ele traz para botar dentro dessa caixa, o que a gente coloca, tá bom? Primeira coisa que a gente sempre pergunta para eles é o que eles gostam, né? Então, esse aprendente, como ele tem 8 anos, ele está muito na fase do Ben 10, tá? Então, ele gosta, ele tem coleções, tipo 90, ele uma vez me relatou que 90 bonecos, tá? Então, ele já trouxe 2 bonequinhos, olha só. Pode deixar, a gente tira espaço, ele conversa com eles, né? Conta como é que foi a aula, tá? Então, é algo da vivência dele, do espaço que ele vive em casa, da realidade que ele tem em casa. Também o espaço terapêutico, ele é um espaço que ele também não precisa ser muito diferente. O psicopedagogo é muito ansioso para fazer algo diferente do que ele faz em todos os outros ambientes.
Não precisa ser totalmente diferente, né? A gente precisa entender quem é essa pessoa no seu ambiente. Eu sei que uma criança que tem uma coleção com 90 bonecos é muito boneco, né? Então, ele passa muito tempo brincando com aquele boneco, conversando com aquele boneco, interagindo com ele, que também ele interage. E eu olho, eu observo como é que ele conversa com esse boneco, o que ele diz para ele, o que ele fala, como é que ele fala com esse boneco. Então, isso para mim é importante, porque eu consigo chegar a ele. E outra, eu tenho que entender sobre esse boneco, né? Eu sei o nome dele, eu já assisti os desenhos, então eu tenho que ter assunto para me conversar com ele. Então, enquanto ele está me dizendo, trazendo qual foi o boneco que ele comprou novo, o que a mãe deu, o que o pai deu, ele também está me contando outras coisas, né? Ele está me contando comportamentos da família, comportamento dos pais, o que os pais falam sobre os seus problemas, as suas inquietações, certo? Também aí a gente vai colocando, ó, os livros, toda semana a gente lê um livrinho. Nada de livro assim muito longos, ele tem 8 anos, então uma das queixas é que nas provas ele responde tudo muito rápido, tem muita não é nem dificuldade, ele tem preguiça de ler de novo, não é uma criança que tenha transtorno nenhum, né? Só tem problemas aí para administrar como estuda, então a gente vai aí lendo com ele, mostrando que tem que ler pausadamente, voltar para ler, interpretando. E ao fazer isso, lendo uma historinha, a gente mostra que na escola também ele tem que estar fazendo dessa forma. Tá? E aí ele tem muitas dificuldades motoras. Então, uma coisa que a gente sempre faz é trabalhar com cadastro, né? Então, ele tem um cadastro dentro da caixa, né? O cadastro que ele trouxe. Você vai aí, como é que a gente amarra? A gente não sabe amarrar o próprio sapato ainda, então a gente trabalha a forma de como ele amarrar. Então, e a gente trabalha também com um caderninho de intervenção. Esse é o caderno de intervenção dele. Ó, a gente tem um caderno de leitura corretiva, intervenção, tá? Aí aqui, então, ele mesmo foi preenchendo os dados e a gente vai trabalhando. Tem fotos, tem textos, e aí cada sessão a gente vai trabalhando. A gente vai trabalhando colagem, a gente vai trabalhando pintura, a gente vai trabalhando crepom. Então, nisso, ó, cada sessão a gente vai colando, a gente faz, não é quantidade, é qualidade, né, ó, desenhos. Então, ó, a gente vai trabalhando temas como família, textos. Então, como uma das queixas da escola, da família, é as questões de interpretação, de leitura, a gente vai colando, vai trabalhando a escrita, nada de muita coisa, não é quantidade, mas sim qualidade. E aí isso vai estar dentro da caixa de trabalho dele. É a caixa do que se produz, tá? Então, dentro dessa caixa, ele traz figuras, ó, se ele trouxe da escola, ó, disse que eu trouxe um desenho para você da escola, né? Então, ele fez lá com alguém, trouxe. Aí um dia chegou, trouxe uma figurinha. É dele, ele trouxe. Então, fica na caixinha de trabalho dele, tá? Então, tudo aquilo que a gente vai produzindo, ó. Esse ele trouxe para mim, fez em casa, trouxe, tá? Então, a gente vai montando e colocando aqui dentro. Então, quais são as sugestões que a gente tem para trabalhar num ambiente coletivo, tá? Então, você vai fazer uma dinâmica. Essa dinâmica vai construindo aqui dentro. Você vai trabalhar com material de massa de modelar. Então, são várias atividades que você pode estar construindo junto com o aprendente, tá? Tanto individualmente como coletivamente. E essas construções,
elas vão ficando dentro da caixa. É uma construção. Essa caixa, ela fica, você pode, se você tem um armário, ela vai ficar guardada dentro do seu armário. Se ela for individual, ela vai ser usada só para aquela pessoa. Ela vai ser usada somente quando aquela pessoa for usar. Aquela pessoa não quer usá-la hoje. Você não precisa necessariamente trabalhar toda a sessão com ela, toda vez com ela, não. Pessoa, você pode intercalar, usar em outra vez, ou dentro mesmo de uma proposta que você vai trabalhar, mas o resultado, o que produziu, aí sim a gente coloca dentro da caixa de trabalho, ou seja, ele é mais uma caixa de resultados, né? Do que não é algo mais proposto. Ela é uma caixa que vai juntar o que essa pessoa trabalhou, o que essa pessoa construiu durante um atendimento. Então, depois de um ano, você vai ter uma caixa com bastante coisas, né? Por mais, pode ser uma tampinha que a pessoa achou na rua. Ó, você pode trazer o que você trouxe hoje para nós? O que nós vamos trabalhar hoje? Então, você junta aquilo que a pessoa trouxe com aquilo que você vai propor para ela, né? Porque dentro dessas intervenções, a gente vai propor atividade de leitura, atividade de escrita, atividade motora, atividade de brincar, atividade de cantar, atividade que você faz junto com ele, a produção, digamos, você fez um jogo no computador, mas depois você pode... vamos fazer aqui, que momento você mais gostou da sessão de hoje? Então, você tem aí, faz uma sessão de 40, 50 minutos com 4, 5 atividades, no final, você pode pedir a pessoa para colocar em forma de desenho, se expressar o que mais gostou, e aí aquele desenho vai para a sua caixa de trabalho. Ou seja, não é tudo que você utiliza na sessão que vai para dentro da caixa de trabalho, mas aquilo que é mais significativo, aquilo que você quer guardar dentro da caixa de trabalho. Eu posso guardar fotos, posso guardar bilhetinhos, um rótulo. A criança, ela chegou com ela estava tomando um refrigerante, tinha isso aqui foi importante hoje, vamos guardar esse refrigerante que foi tomado, essa latinha, né? Ou vamos construir um boneco dessa latinha. Então, é aquilo que vai se transformando, né? É algo que não está pronto, que não está acabado, vai estar sempre se modificando, sempre se construindo, sempre tendo uma oportunidade nova, né? A caixa sempre vai estar aberta, sempre vai caber mais coisas de você construir aí, tá? Essa pessoa vai se construindo. Então, existem muitas opções do que a gente pode fazer, tá? Em que outras situações podemos usar essa caixa de trabalho, além dessa atividade que nós chamamos dos espaços clínicos de intervenção? O professor pode usar uma caixa dentro da sala de aula, a caixa daquela sala, né? Vamos aqui colocar o que nesse ano, vamos trabalhar, o que nós vamos trabalhar em um ano? Então, o que nós fizemos nessa atividade? Qual desse desenho a gente vai guardar? Vamos tirar uma foto da turma, e aí o professor vai guardando aqui dentro daquela caixa, tá? Fomos para um passeio, o que vamos levar desse passeio? É a feira de ciência, o que nós vamos guardar da feira de ciência? Então, nós vamos trabalhando aí dentro dessa caixinha, dessa sala de aula, uma caixa coletiva com memórias, com lembrança, com vínculos entre esse professor e esses alunos, onde ele está construindo material aí, fomentando nessas crianças, né? Atividades, afetividade, mostrando que uma criança traz um brinquedinho, uma bolinha, um pedaço de papel, seja o que for, mas aquilo vai ser valorizado, aquilo vai ser guardado. Então, aquela caixa é importante para todo mundo naquele ambiente, né? Então, o psicopedagogo também pode trabalhar a caixa dos professores, né? Então, toda reunião pedagógica, a gente tem muitas durante o ano, né? A gente tem 4, 5, às vezes, dependendo da escola, as reuniões pedagógicas são bimestrais, de planejamento. Então, vamos montar a caixa
do pedagogo, caixa de trabalho dos professores daquela escola, daquele ano. Então, cada atividade pedagógica, aqueles professores vão construir alguma coisa, e daquela construção vai ficar algo guardado. Então, no final daquele ano, vamos ver, vamos pegar a caixa e vamos descobrir o que nós trabalhamos esse ano, o que nós fizemos, que relações construímos, o que foi de bom. Será que nessa caixinha tem coisa ruim também? Será que tem os nossos desejos, nossos anseios, nossos medos, nossas tristezas, nossas singularidades, né? Então, o professor pode botar algo que ele trouxe, uma cartinha. Porque cada momento, cada encontro pedagógico, ou pedagogo ou psicopedagogo pode estar propondo atividade diferente. E é uma caixa daquele grupo, fica lacradinha ali, vamos abrir na próxima reunião pedagógica. O que vamos botar na próxima reunião pedagógica? No final do ano, vocês vão abrir essa caixa e fazer as recordações do que se construiu durante esse ano. Então, são experiências muito legais, que podem trazer riquíssimas, né? E resultados incríveis de como essa equipe se construiu durante todo o ano. O que ela conseguiu guardar, o que ela conseguiu se fortalecer, construir. Tá? Então, em qualquer ambiente, gente, você pode construir coletivamente. É um grupo em situação de risco, é um grupo de mães grávidas, é um grupo de pessoas alcoolizadas, é um grupo de fumantes. Então, é uma caixa que você vai montar material de trabalho, resultados de trabalhos e construir com essas pessoas. Porque dentro da proposta tanto da epistemologia convergente, que ela traz isso, né, da teoria do vínculo de Pichon, que trabalhar os grupos operativos, trabalhar com grupos, é trabalhar com vínculo, é estar preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro está sentindo naquele momento, um apoiando o outro, construindo coletivamente a aprendizagem, os sentimentos, as emoções, trabalhando ali naquele grupo. Também, mas a gente pode levar essa mesma teoria também para o atendimento individual, porque eu também tenho que estar preocupado com as relações, vincular com a transferência que essa pessoa está passando, a minha contra-transferência para elas, o que essa pessoa está pensando, o que ela quer, o que ela deseja, né? Eu tenho que olhar para o outro também, porque quando eu pego no meu atendimento e eu só aplico prova, só aplico teste, só aplico jogo, só aplico e não tenho feedback, não observo o que essa outra pessoa também está sentindo, se ela está gostando, o que ela gostaria, o que ela diz sobre você, sobre o que ela está pensando, o que ela está fazendo, porque a caixa de trabalho também pode ser usada assim, né? Ela é um reflexo disso. Se a pessoa gosta, ela vai dizer, cadê a minha caixinha? Onde é que ela está? Né? O que a gente vai botar hoje dentro da nossa caixa? Então, é essa construção. Então, isso aí vem dessa proposta de construção de vínculos, tá? Que a gente tem dentro da teoria psicopedagógica. Tá? Que resultados eu posso esperar dessa prática com a caixa? Tá? Em primeiro lugar, eu tenho que esperar construção de vínculo. Eu tenho que esperar que eu consiga fazer com que as pessoas que eu estou envolvido participem. É a primeira coisa que eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar que elas se relacionem, que elas se relacionem com a caixa, que elas se relacionem com você, aplicador da técnica. Se é um grupo, que o grupo se relacione com o próprio grupo também. Se é pessoa, indivíduo com o terapeuta, que a pessoa faça um relacionamento com a caixa, com o terapeuta. Se é um professor, se é um outro aplicador, ou seja, que a primeira coisa que eu espero é que haja uma interação, haja uma participação. Tem que ter um interesse, né? A caixa só vai funcionar se a pessoa tiver interesse na caixa. Por isso que é importante pedir a pessoa para trazer foto, para trazer se ela quer colar, se ela quer botar adesivos,
o que ela quer fazer. Você pode variar o formato, você pode trazê-la transparente para a pessoa decorar, tá? Então, isso vai depender muito. Pessoas que têm dificuldade de se concentrar, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os outros. Então, é fazer com que essa pessoa se relacione com essa caixa, com que ela goste, com que ela apregue um adesivozinho, com que ela traga. Se você fazer com que ela se envolva nesse aspecto, tá bom? A segunda coisa que eu quero é resultado. A caixa é para botar resultados, seja de avaliação, seja de intervenção. Então, eu preciso produzir material. Se você diz, você gostaria de trazer algo para essa caixa, e na próxima sessão a pessoa não trouxe nada, é porque a pessoa não se envolveu com a caixa, ela não fortaleceu, não houve um vínculo com a caixa. Se não houve vínculo com a caixa, também não está havendo vínculo com o tratamento. Se não está em vínculo com o tratamento, com o acompanhamento, não tem vínculo com o psicopedagogo, nem com terapeuta nenhum, nem com qualquer aplicador. Então, tem que ter aí uma correspondência, você tem que conseguir, isso vai dar habilidade profissional do aplicador conseguir envolver esta pessoa dentro daquela técnica, né? Você conseguir fazer com que a pessoa goste daquilo que está sendo usado. Daí, aí já disse, como aplicar, a situação, o ambiente, quantas vezes, quando você achar que está cansativo, você para, né? Deixa um dia sem usar. Então, você tem que ter esse relacionamento com a caixa, tá? A outra coisa que você tem que esperar é que é uma evolução do sujeito que você está observando, ou dos sujeitos observados. Se a pessoa tem um total desinteresse e você continua tentando a técnica, tem que ter uma evolução. A pessoa tem que se interessar, tem que se envolver. Como todo o processo de intervenção ou de avaliação, ela tem um progresso, ela tem que ter resultados. Se você está utilizando a técnica como instrumento de avaliação e você não está vendo resultado, então a técnica não está funcionando. Você tem que partir para uma outra técnica ou aprimorar a técnica ou utilizar a técnica corretamente. Se o processo de intervenção, a técnica não está funcionando da mesma forma, tem que parar e revisar e ver o que está acontecendo. Tá? Então, você tem que esperar progresso, que a pessoa progrida. Se a proposta é concentração, a pessoa tem que melhorar a concentração. Se a proposta de intervenção é letra, é a pessoa melhorar a letra, atividades psicomotoras, se é leitura, se é passar de estágio de leitura, ou se é a aprendizagem matemática, de noções, a pessoa tem que estar aprendendo, né? Ela tem que estar evoluindo. Então, dentro da caixa tem que ter coisas que mostrem resultados dessa aprendizagem. Se é leitura, tem que ter livros lidos. Se é escrita, tem que ter material escrito. Se é pintura, tem que ter material de pintura. Então, tem que ter resultados positivos, tá? Então, você tem que estar sempre entendendo, compreendendo se o que você está, né? Se a técnica está funcionando, dando resultado. O que fazer quando a caixa termina, quando o tratamento, né? Quando a atividade, quando a gente está no ambiente clínico, a gente chama mais de tratamento, acompanhamento, mas não precisa necessariamente ser, mas quando aquela atividade termina, né? Nós vemos o exemplo da atividade pedagógica com os professores. Então, aí no final do ano, se faria ali uma reflexão sobre o que tem na caixa. No caso do atendimento individualizado, você pode dar caixa para a pessoa, né? Que terminou, que ela construiu, ela não vai vir mais, então você vai fazer uma reflexão com ela. Olha, vai fazer um resgate de memória, o que ela construiu ali, o que ela gostou, olha que legal que nós construímos, veja isso aqui que você fez. Então, é algo da pessoa que ela construiu para ela, os resultados positivos. E isso deixa a pessoa muito contente, né?
Vamos trabalhar com pessoas da terceira idade. Então, pessoa da terceira idade, quando ela abre aquela caixa e ela vê que ela passou ali um ano criando coisas, criando artesanato, criando leitura, criando construção de escrita, então é muito importante para ela. É diferente de um atendimento que você termina o atendimento, você olha para a pessoa assim, se a pessoa aprendeu o quê? Ela está levando o quê? Né? Então, na caixa de trabalho, ela está levando o aprendizado dela, as coisas que ela teve como resultado, as coisas que ela construiu. É algo muito palpável, é importante a criança sair com aquela... o tanto que eu escrevi, tanto que eu joguei os que nós jogamos, os brinquedos, o que eu trouxe. Eu trouxe esse daqui para você, então ali está o seu vínculo, está os resultados positivos, está a sua persistência, está a persistência da pessoa e está o reconhecimento de tudo que ela fez, de tudo que ela passou, por todo aquele processo, tudo aquilo que ela construiu. A caixa coletiva fica mais difícil dar para uma pessoa só, né? Para aquele grupo de pessoas, mas você pode sentar, fazer aquele dia de interação, aquele dia que você vai fazer uma reflexão, o que eles acharam, né? Aquela caixa, gostariam de dar de presente a alguém, quem gostaria de ter aquilo de lembrança, fazer um sorteio, ou é uma despedida, o que nós vamos, por última vez, o que vamos colocar dentro dessa caixa, o que nós vamos tirar de dentro da caixa, o que vamos refazer, quem vai continuar, né, com a caixa, com aquele grupo, quem vai sair do grupo. Então, são estratégias que vão nos mostrando um leque de oportunidades. E como eu gosto de dizer, de formas muito simples, de formas... Quando eu conheci, até quando eu li um outro artigo também, já tinha lido, mas o artigo ainda era meio confuso, não explicava bem a técnica, né? Então, quando eu comecei a usar, eu propus para outras pessoas usarem, pessoas que eu faço supervisão, e elas nunca tinham ouvido falar nessa técnica. Então, eu digo, olha, compra o livro, ou então consegue ler, vai vendo como é que faz. Tem umas que já vieram, não conseguiram comprar o livro, mas vieram ao meu espaço e conseguiram ler. E aí, na supervisão, a gente vê como faz a caixa, como é que está indo com o seu aprendente, como é que está indo com o meu, porque a ideia é a gente construir material posteriormente para reforçar essa técnica que eu achei maravilhosa. Então, seleciono dos meus atendimentos 2 para trabalhar com a técnica, para estar mostrando, para estar aprendendo, né? E esse momento de interação que é muito bom, porque é uma forma de porque é algo que eu estou construindo também, que eu estou aprendendo sobre a técnica, como é que eu posso estar mais trabalhando com ela, o que eu posso mais estar sugerindo, porque eu acredito que vai surgir mais forma. Então, vocês estão vendo, vão aprendendo um pouquinho sobre a técnica, vão aprender mais ainda, vão aplicar, vão dar sugestões. E como eu sempre digo, vamos produzir artigos, vamos produzir material gráfico, livros, para que a gente conheça novas formas de atendimento, novas formas de interpretação das técnicas, né? Porque muitas pessoas às vezes utilizam e fica só para si, guarda. Se foi bom, se foi ruim, se deu resultado, se não deu resultado, a gente tem que repassar para o outro, para que o outro tente também, para que a gente consiga juntos, buscando estratégias, tanto para a nossa prática pedagógica, psicopedagógica, mas em geral, porque uma técnica dessa a gente consegue aplicar em vários ambientes de trabalho, em vários ambientes locais, tá? Então, eu fico muito feliz com esse momento de interação, então agradeço a sua participação, era esse o objetivo deste curso, deste momento de interação, era mostrar esta ferramenta que existe, né, pouco divulgada, pouco trabalhada, talvez até trabalhada de outras formas, sem esse nome, tá? Sem essa roupagem, né? Talvez alguém já trabalhe, já faça, mas sem entender o que realmente com esse nome, com essa denominação, tá? Então,
quero agradecer você que esteve presente, esteve conosco. Gostaria de deixar dúvidas em nosso canal, coloque aí nos comentários, deixem as dúvidas de vocês para a gente estar respondendo, tá? Agradeço aos nossos alunos, agradeço aos nossos seguidores em todas as redes sociais, aos nossos membros do grupo Psicopedagogiano, estamos sempre à disposição, trazendo para vocês mais novidades, mais atividades, mais dicas sobre a atividade psicopedagógica. Até a próxima aula.